profeta Isaías e sua mensagem. Deus confrontador, Deus resgatador, o Deus que confronta, o Deus que resgata. Nosso tema então para este livro: temos sido abençoados por ele e continuaremos sendo abençoados por este livro na palavra de Deus. Hoje vamos focar em Isaías capítulo 59, do verso 1 ao verso 21. Isaías 59, de 1 a 21. Temos o nosso verso de destaque neste livro enquanto pensamos e meditamos nele nesses domingos. O verso está em Isaías 55, verso 6. Vamos dizê-lo juntos: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. E agora então o nosso texto, lembrando que nós temos no livro de Isaías uma literatura, uma escrita profética, tem sua própria forma de se expressar e muito poética também. E nos nossos dias esse tipo de linguagem é praticamente desconhecida. E aliás, nós estamos nos acostumando com pensamentozinhos. O Twitter é o que domina, a maior leitura que você pode fazer é a do Twitter. E então, quando algo é mais denso e profundo, e numa elaboração mais aprimorada, temos dificuldade. Mas que o Senhor, mais uma vez, nos esclareça e aplique a sua palavra nesta manhã. Que cada coração agora, então, se abra a palavra, cada mente esteja alerta para a palavra de Deus. Nós vamos ler a palavra, e a palavra vamos ler na sua extensão aqui, na maior parte dos versos desse capítulo todo. Ouça a palavra de Deus na voz do profeta. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido, que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém pleiteia sua causa com justiça, ninguém faz defesa com integridade. Apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras, concebem maldade e geram iniquidade. O verso 7: seus pés correm para o mal, ágeis em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são maus, ruína e destruição marcam os seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz, não há justiça em suas veredas. Eles as transformaram em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. Por isso, a justiça está longe de nós, e a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo são trevas. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. O verso 12: sim, pois são muitas as nossas transgressões diante de ti, e os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco, e reconhecemos as nossas iniquidades. Rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão e a revolta, proferir as mentiras que os nossos corações conceberam. Assim a justiça retrocede e a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar. Não se acha a verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de saque.
Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Ele viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu. Então o seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça deu-lhe apoio. Usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como uma capa. Conforme o que fizeram lhes retribuirá, aos seus inimigos ira, aos seus adversários o que merecem. Às ilhas a devida retribuição. Desde o poente os homens temerão o nome do Senhor, e desde o nascente a sua glória. Pois ele virá como uma inundação, impelida pelo sopro do Senhor. O Redentor virá a Sião, aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados, declara o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Quando nós lemos estes versos, nós temos que lembrar muito que é dito antes, e em particular lembrar a figura do servo que surge em Isaías. Surge em diversas partes, mas voltando um pouco atrás apenas, no capítulo 52, verso 3, o servo é mais uma vez apresentado em Isaías assim: vejam o meu servo, Deus falando, vejam o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Mas em seguida, no capítulo 53, o servo passa a ser também o servo do sofrimento, o servo que atravessa a tortura e o sofrimento. Lendo apenas partes do capítulo 53, o verso 5 diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O verso 10 diz: foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Este servo sofredor, nesse sofrimento vicário, substitutivo, que justifica o pecador e culpado, através do seu sofrimento na cruz, Jesus Cristo, servo glorioso, mas também sofredor. Mais uma vez, ainda no capítulo 59, o verso 1 e 2 dizem: vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Pois as suas mãos, diz o verso 3, as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa, os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura palavras ímpias. No verso 9 nós temos o próprio povo falando e o profeta falando junto. Depois dessas palavras duras, até o verso 8, no verso 9, então uma resposta do próprio povo. Por isso a justiça está longe de nós e a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo são trevas. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. E o verso 12 ainda diz: sim,
pois são muitas as nossas transgressões diante de ti, e os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco, e reconhecemos as nossas iniquidades. E agora, no verso 15, na segunda parte do verso 15, o profeta passa a narrar a reação e a atitude de Deus. Verso 15, a segunda parte diz: olhou o Senhor, e indignou-se com a falta de justiça. E no verso 17, ainda falando sobre a atitude de Deus, o profeta diz: usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como uma capa. Conforme o que fizeram, lhes retribuirá. Aos seus inimigos ira, aos seus adversários o que merecem. Às ilhas a devida retribuição. Desde o poente os homens temerão o nome do Senhor, e desde o nascente a sua glória. E no verso 20 a profecia então diz: o Redentor virá a Sião, aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados, declara o Senhor. E o verso 21, maravilhoso verso, Deus falando na boca do profeta: quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Ouvimos a palavra de Deus. Uma cortina de ferro desceu. Uma cortina de ferro desceu. Terminada a Segunda Guerra Mundial, quando nações se uniram para lutar, particularmente contra o governo nazista que havia tomado conta da Alemanha. Terminada a guerra em 1945, houve um rearranjo ali da situação geopolítica na Europa. Vencedores, os países europeus, Estados Unidos como aliado, a Rússia também, que participou da luta contra o nazismo, aí fizeram um acerto. E o leste da Europa, os países do leste da Europa, ficou decidido que ficariam debaixo da influência da Rússia. Na ocasião, a União Soviética foi criada então, esse regime comunista que dominava a Rússia, estaria agora comandando os países todos do leste europeu. Um grande líder da Segunda Guerra Mundial, um grande responsável pela vitória contra o nazismo, quanto à sua tenacidade, foi o primeiro-ministro da Inglaterra, chamado Churchill, conhecido nome na história. Um ano depois do término da guerra, quando tudo está se assentando, Churchill, que era um líder de muita visão e perspicaz, fez um discurso onde, quando termina a guerra, um ano apenas, uma guerra terrível, parecia que tudo está resolvido, ele vem para apresentar um futuro sombrio. E é aí que entra a palavra dele nesse discurso, a frase dele, e ele diz: do mar Báltico até o mar Adriático, uma cortina de ferro desceu sobre o continente. Ele estava falando que aqueles países todos, leste europeu, agora debaixo da orientação russa, caíram debaixo de um domínio terrível, opressor. E que ali, então, naquela divisa entre a Europa do Ocidente, a Europa do Leste, caiu uma cortina de ferro. E como ele foi profético e verdadeiro,
Por volta de mais de 50 anos, aqueles povos viveram debaixo de um governo opressor, um governo limitador, anos e anos difíceis. Uma cortina de ferro caiu, uma grande separação de grandes consequências e por muitos anos. Como foi terrível aquilo, como foi terrível essa separação. Mas quando nós lemos aqui o profeta Isaías esta manhã, ele nos fala de uma cortina que caiu, uma separação muito mais grave e terrível e duradoura até. Diz aqui o verso 2, suas maldades separam vocês de Deus. Você ouviu? Suas maldades separam, criam um abismo entre vocês e Deus. Uma verdadeira cortina também de ferro, ainda que espiritual. Que separação terrível, separados de Deus, rompidos com Deus, aquém de Deus, destituídos da presença de Deus. Separação que entrou na raça humana e aqui o povo de Israel vive ainda nesta separação. O profeta Isaías foi este profeta que viveu anos críticos da nação de Israel. Ali então o povo de Deus, o povo de Israel vivia os seus caminhos longe do Senhor e por causa disso passaram por diversas tribulações que o Senhor permitiu para corrigi-los. E o profeta Isaías foi uma dessas vozes que falou dessas correções. E há um momento quando o povo de Israel é derrotado pelo reino da Babilônia, e não somente foram derrotados, como grande parte da população, uma população mais promissora, foi levada para a Babilônia em exílio, e lá ficaram. Mas os profetas falaram que depois dessa correção, Deus resgataria, e a nação de Israel seria reconstruída, e o povo exilado poderia voltar, e a história de Deus com Israel seria retomada. E há promessas maravilhosas, inclusive Isaías, sobre esse novo dia. E agora Isaías está falando a este povo que já voltou para a terra. Jerusalém, então reconstruída, seria o cenário. O templo em Jerusalém também está reconstruído. E as promessas que eles ouviram dos profetas, inclusive de Isaías, está se cumprindo ali. Mas não é um cumprimento pleno quando se lê as profecias. E aqui nós temos uma descrição em parte dessa situação. Resgatados para a terra prometida, tudo reconstruído, mas agora vem o profeta dizer que as maldades deles os separavam de Deus. Não seria a volta a Jerusalém física, geográfica, e a volta então ao templo reconstruído, templo físico. Um momento quando então o povo de Israel agora andaria em caminhos perfeitos, tudo em ordem, seria o melhor dos povos. Não. Eles não retornaram a certos pecados que praticaram antes do exílio, isto é, o pecado da idolatria, de cultuar os deuses pagãos que os povos à volta deles cultuavam, mas tirando isto, eles continuavam com um coração igual ao meu e ao seu e a de todo o ser humano. Suas maldades separam vocês de Deus. A profecia realizada da promessa de resgate, do reinício da história da salvação, foi cumprida na volta deles ali, mas apenas como um passo e um momento. Ela ainda haveria de ser realizada plenamente. A volta deles a Jerusalém, a terra prometida, e retomar a história com Deus, era apenas um passo num processo que levaria ainda um dia ao cumprimento total. Aquilo que aconteceu com eles era mais até uma metáfora da realização plena que Deus haveria de realizar um dia, e este capítulo nos fala sobre isto. Veja aí nesse capítulo mais uma vez a cosmovisão bíblica cristã, isto é, a visão de mundo, de história, de existência na perspectiva de Deus revelado nas Escrituras em Jesus Cristo, não na perspectiva do pensamento humano, humanista, não na perspectiva do pensamento que você ouve na escola, na universidade, na
mídia, mas a perspectiva bíblica é bem diferente, que é então essa perspectiva da história da salvação, que Deus realiza através de Israel, e passa por Jesus Cristo que vem de Israel, que se torna o servo sofredor, para então uma realização plena no futuro. Mas a verdade está aqui, a verdade difícil. Suas maldades separam vocês de Deus. Qual é a natureza dessa separação? Como é que nós somos separados? Pelo que nós somos separados? O que é exatamente essa separação? E se há essa separação, como superar essa separação? Há como ser superada ou não há? Quais são as opções, se é que são diversas, para se superar? A verdade é que esse texto fala a nós de uma separação superada. Se nós ouvimos essa palavra difícil e tremenda, suas maldades separam vocês de Deus, nós também ouvimos nesse capítulo que essa separação foi superada, é superada e será superada plenamente. A palavra do Senhor, então, fala a você nesta manhã: supere sua separação de Deus. Supere. Como? Como? De que forma? O que envolve? Note bem, note a afirmação aqui do profeta, do verso 2 em particular ao verso 8, o profeta fala ao povo, falando da condição do povo. Ele fala na segunda pessoa do plural, isto é, vocês, vocês, vocês. E do que ele fala? Ele fala das suas maldades estarem separando vocês de Deus. E ele começa a descrever, e que descrição triste, terrível, lamentável. Uma iniquidade geral se manifesta na sociedade, e quando nós lemos, nós temos que ter os olhos abertos, porque quando nós lemos, se lemos com entendimento, verdadeira consciência real, nós vamos ver nós mesmos, nossa sociedade, nossa cultura descrita aqui. No verso 3 ele diz: mãos manchadas de sangue. E ele diz mais: lábios falam mentiras e murmuram palavras ímpias, no verso 4. Ninguém pleiteia sua causa com justiça, nem defesa com integridade, diz o verso 4. Seus pensamentos são maus, diz o verso 7. Um veredito terrível, uma análise triste, lamentável, trágica do coração humano, da sociedade humana. Tudo isso é verdade no indivíduo, na pessoa. E porque é verdade no indivíduo, na pessoa, também é verdade coletivamente, socialmente. Enfim, há aqui algo que bloqueia a presença de Deus. Há uma corrupção bloqueadora em nós, que precisamos entender e conhecer, se ainda não entendemos e conhecemos. Para superar essa separação, é preciso entender o que está em mim, o que está inclusive na sociedade, que bloqueia, nos separa de Deus. E aí, ao lermos essas descrições, essas acusações, nós encontramos aqui a palavra de Deus nos falando de uma culpa, e uma culpa real. Isto é, o ser humano é culpado, é manchado pela corrupção, é marcado pela iniquidade. Então, diferente de todo o pensamento humanista, contrário ao pensamento humanista, o ser humano não é naturalmente bom. Uma tese que domina as ciências humanas dos nossos dias, mas podemos ter como um marco no início dessa visão do ser humano sobre si mesmo, lá atrás no século XVIII, com o pensador Rousseau, entendendo que o ser humano é naturalmente bom. E ele pensava que o problema era a sociedade, que o ser humano no seu estado selvagem, imaginou ele aí que existe lá no mato um ser humano selvagem,
para descrever alguém que não está na nossa civilização, que é naturalmente bom, o problema é quando ele entra na sociedade. Não é essa a visão aqui de Isaías, nem das Escrituras, que falam da nossa culpa e culpa real. A verdade é que o ser humano tem uma culpa real. Nós não precisamos resolver apenas nossos conflitos intimistas de ordem psicológicas ou relacionais e tudo estará bom. Não, nós precisamos primeiramente ir à raiz da nossa realidade moral. Há uma culpa, e aqui é muito bem descrita esta culpa, esta corrupção e iniquidade que nos bloqueia então da presença de Deus. E essa separação então é culpa de Deus? Não, vejam o braço do Senhor, diz o verso 1, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. O problema não está com Deus. O problema não está com Deus. O problema está onde? Em nós, diz o verso 2. As suas maldades separam vocês de Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o seu rosto. Por isso ele não os ouvirá. O problema está em nós, Então essa separação está estabelecida devido a esta corrupção bloqueadora que domina nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas ações e palavras. Note bem, a separação nossa de Deus não é de ordem, para usar um termo técnico filosófico, não é de ordem ontológica. A ontologia na filosofia é o capítulo da filosofia que trata do ser, o que é o ser, etc. E então há uma visão muito comum que pensa que a separação nossa de Deus é uma questão ontológica, isto é, ao ser de Deus, de uma certa natureza, e ao nosso ser aqui na sua individualidade. E nosso ser, então, está desligado desse grande ser, e nós precisamos nos aproximar dele, então, como ser, e nos tornarmos um como ele. E aí é que vem toda a visão panteísta, que se torna cada vez mais forte na nossa cultura, vindo a influência das regiões ali da Ásia, do Oriente, e chega a nós de forma organizada, com algumas formas religiosas, como também disseminada, de uma forma mais espalhada. Aqui e ali vamos encontrar muitas manifestações. Desde a prática da yoga, é um exercício de levar meu ser a se integrar ao grande ser, que tudo é Deus. Então, qual é o nosso problema? O nosso problema é que nosso ser está separado do grande ser. E nós precisamos ter alguns exercícios litúrgicos, etc., que vai nos levando a nos integrar a esse grande ser, e esse nosso serzinho desaparece ali, e aí então tudo está resolvido. O que é que Buda alcançou quando ele diz que ele alcançou o nirvana? É esse estado, ele foi esse, então Buda quer dizer o quê? O iluminado. Ele chegou a esse grau de iluminação e de integração com o grande todo. E das duas versões, a versão no budismo puro, realmente original, é uma versão mais ateia, sem existência de Deus. Então o todo não é realmente uma personalidade, mas uma massa aí metafísica, não é? Mas se você for para a religião do hinduísmo, a mesma visão existe, mas aí não como uma massa metafísica, mas como um Deus realmente. E de qualquer forma temos que nos reintegrar a isso. É um problema ontológico. E então, por isso que as pessoas vão para coisas como yoga e outras coisas mais. É por isso que as pessoas hoje sentam e ficam olhando para o sol, se assentam de uma forma esquisita, cruzando a perna, abrem os braços e ficam no horizonte contemplando. Foram moldados nessa visão de que o nosso problema, nossas perturbações, é um problema com Deus, ou aquilo que nós chamamos de Deus, ou chamem de transcendência, seja lá o que for, o infinito, e que nós precisamos então nos aproximar ontologicamente. São essas coisas que fazem nos aproximar. Talvez a meditação, ou repetir uma
frase, repetir e repetir, ou aquele canto que eles chamam o canto mais esvaziado de conteúdo possível, mais ou menos assim, fica lá o guru, om, 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 e aquilo vai por horas. Então, entrando num estado onde você está se encontrando com o todo do ser e você desaparecendo. Quando as pessoas abraçam a árvore, já viu o pessoal abraçando a árvore? As pessoas abraçam a árvore. É uma visão, um panteísmo. Então, a ideia da mística da terra como a nossa mãe Gaia, e nós temos que nos integrar ao todo. Há uma visão mística aí. A ecologia está toda dominada por isso. Não é uma ecologia com a cosmovisão, a visão bíblica. A visão bíblica nossa para a ecologia qual é? Deus criou tudo, criou a nós, e o ser humano é um mordomo que Deus colocou na criação. E foi dado a nós o direito de administrá-la e de usufruir dela. Mas ela não é nossa, é de Deus. E por isso temos que usufruir dela de uma forma que seja conforme a vontade de Deus. Nós podemos usufruir, mas não abusar da criação do Senhor. É uma outra visão. Mas aqui domina hoje essa visão mística toda. E entendemos que é um integrar com tudo. Mas aqui diz aqui o profeta que o nosso problema não é esse. Não é que nós não estamos fazendo não fazendo de uma forma suficiente. As suas maldades separam vocês de Deus. E essa separação não somente não é ontológica, como também não é geográfica. Eu não quis falar com Deus, ele foi embora. Está longe agora. Nós lemos o verso de Isaías, clamar ao Senhor enquanto Ele está perto. É uma linguagem humana aplicada a Deus, isso é chamado de antropomorfismo, é ilustrativa, é metafórica. Deus não está longe, Deus sempre está perto. É esse longe geográfico, é ilustrativo de um longe, em que sentido? Estaria Deus longe? Nós precisamos, segundo a fé cristã, dar uma chegadinha lá em Jerusalém. Lá está mais perto de Deus, Ele está lá. Muito comum a religiões, aos centros de peregrinação. Jesus não deixou nenhum. E Deus se encarregou de não deixar com certeza o lugar nem onde Jesus foi sepultar. Há duas possibilidades em Jerusalém, mas não há certeza nenhuma disso. E mesmo assim, o pessoal gosta de ir lá e beijar o chão. A cruz de Jesus Cristo desapareceu, dizem por aí em outro lugar, na Igreja Católica Romana, diz que tem um relicário, um pedacinho da cruz. Nosso pensar na cruz é todo em relação a uma questão espiritual, moral. Nós não precisamos pegar um pedaço de madeira. Não é geográfico. Não é físico. Deus não está nesse prédio. Quando Ele sai daqui, Ele não está mais. A gente pode aí fazer como quer, etc. Não habita em templos feitos por mão. Qual é o problema? Qual é a separação? É moral. Suas maldades, suas transgressões. É isso que nos separa de Deus. Ainda que Ele está tão perto, está tão longe de nós. Há uma barreira que nos separa dele. Então, há essa corrupção bloqueadora. É isto que precisa ser superado, e você pode superar segundo esse texto. Mas você não irá superar se primeiramente você não entender o que é que separa você de Deus, separa o ser humano. Mas se eu entendo, eu estou no caminho, então, de superar a superação, sim. Mas é preciso, depois de conhecer a causa da separação, tratar como? É preciso haver o reconhecimento de que em verdade, o reconhecimento diante de Deus que em verdade
eu sou um transgressor e que minhas transgressões é que me bloqueiam da presença e da glória santa dele. A minha condição de transgressor precisa ser confessada. Para superar a separação, é preciso esta confissão, confessar a minha condição, ó Deus. Como diz a tua palavra, é de transgressão. Até o verso 8, nós temos o profeta falando em nome de Deus, denunciando então a corrupção, a iniquidade do ser humano, do povo. Mas agora há uma reação do povo que ouve essa mensagem. E do verso 9 até a primeira parte do verso 15, nós temos o povo reagindo a aquelas acusações, aquelas denúncias de corrupção. E aí nós temos então a primeira pessoa do plural. Nós temos feito isto, nós temos feito aquilo. Então eles começam a confessar, eles reconhecem que há uma separação, e uma separação que é responsabilidade humana. Eles assumem essa separação. O que eles dizem no verso 9? Por isso a justiça está longe de nós. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas, diz o verso 9. E quando eu leio isto, como eu penso nos nossos dias, na nossa sociedade, na nossa cultura. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. Qual é o ícone do movimento, da direção da nossa cultura? Ideologia de gênero. E quando eu fico pensando num ser humano, eu lamento por aqueles que passam por isto, mas que dizem que são de um gênero enquanto são de outro, e inclusive vão para mutilações do seu corpo, e embarcam junto médicos nisso, e professores, educadores e terapeutas. Eu penso neste verso, buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. Já não sei mais nem quem eu sou. Confusão. Pois são muitas as nossas transgressões diante de ti, diz o verso 12. Proferir as mentiras que os nossos corações conceberam, diz o verso 13. E deixe-me deixar bem claro, eu falei que a questão do gênero, a questão do ícone, que representa como a sociedade toda está, independente se ter crise de gênero ou não, chamada disforia. A sociedade toda é apenas um símbolo, é um ícone de um ser humano que está nas trevas, que busca claridade e fica atrás de luz, mas está denso, está em densas trevas. A geração dos pais aí, dos 25 talvez, aos 35 anos de idade, essa nova geração, não tem mais nenhuma influência do pensamento cristão. Uma nação que foi dominada, e ainda é dominada por uma grande influência católica romana, tinha uma cosmovisão ainda muito cristã, na verdade. E mesmo que não fosse o chamado católico praticante, via filhos, educação de filhos, com muita clareza, em questões de conduta e visão de vida. Mas a coisa foi ficando cada vez mais fraca, e esta geração que eu citei agora, olham para os seus filhos e não têm a menor ideia de que luz deveriam apontar, onde está a luz para apontar. E temos ouvido de pais que dizem para os filhos, você vai escolher, porque eles não têm o que oferecer. É uma geração que caiu, e a próxima então vai ser pior ainda. Nós chamamos de niilismo. Não há nada, não há nada, não há significado para a vida, não há uma referência para o certo e o errado, a moral. Estamos entregues às trevas.
Por isso resulta nas nossas muitas transgressões. Proferir as mentiras que os nossos corações conceberam, o povo continua confessando. E aí a descrição triste: a verdade caiu na praça. A verdade tombou na praça. Todo ano é acrescentada uma palavra nova à língua inglesa. Parece que é o dicionário de Oxford que faz isto. E foi acrescentada há poucos anos atrás uma palavra chamada pós-verdade, para descrever os nossos tempos, onde não há mais a verdade. Uma geração, uma cultura que agora não tem mais esse conceito de verdade. Não surpreende que vivem dessas trevas. A verdade tombou na praça, caiu. E o povo continua falando do seu comportamento, seu pensamento, deixar de seguir o nosso Deus. Verso 13, é aí que está o cerne da questão. Deixar de seguir o nosso Deus. Quando isso acontece, vem densas trevas, não há referência, não há verdade, e o ser humano pensa que pode ser sua própria referência. O que ele vai ver e encontrar é que não há referência nenhuma. E ele se vê com os pés firmemente plantados no ar. No ar. E o verso 12, fundamental: reconhecemos as nossas iniquidades. Que hora difícil, que expressão pesada, mas abençoada quando chega à vida de alguém. Reconhecemos as nossas iniquidades. Sim, quando nós lemos esse texto, nós vemos muito no outro, na sociedade. Mas é importante nessa manhã, se vai haver a superação na sua própria vida, que isto chegue a você. Reconheço as minhas iniquidades. Sem esta condição confessada, confessar esse estado de caído, longe de Deus, deixar de seguir o nosso Deus, no verso 13, não há solução, não há superação da separação, porque a separação é que as suas maldades, a sua transgressão separam de Deus. É preciso então que haja confissão. Sim, é verdade o que a palavra diz, é verdade sobre o meu coração e a minha vida. Sem essa reação não é possível nada. Esta reação é exigida, e essa atitude de confessar, reconhecer, é a atitude possibilitadora da superação desta separação de Deus. Você já superou a separação de Deus? Você precisa ver a corrupção que bloqueia a presença de Deus, e ela está em você. O problema não está em Deus, está em você. E é preciso chegar então à confissão, ao reconhecimento desta condição. E aí é possível, sim, aí a presença de Deus se abre através de uma ação de Deus e somente de Deus. Tudo vai fluir para então aproximar e se reatar com Deus por causa da intervenção de Deus. Nos versos aqui que vamos citar agora, o profeta Isaías fala de uma intervenção unilateral, uma intervenção que é de um lado só, é do lado de Deus. Se é que vai ser possível então agora o reatar, é porque Deus então intervém e vem ao nosso encontro em misericórdia e graça. A partir da segunda parte do verso 15, nós temos Deus falando, e aí então o movimento e a fala vai para a terceira pessoa do singular. Ele, Deus, o Senhor. É preciso essa intervenção. Há um pensador evangélico bem conhecido, realmente muito capacitado, chamado Michael Horton, e ele tem escrito diversos livros, e um deles é um pensamento
na visão dele completa, ele é de uma linha reformada, é uma exposição de todo o pensamento bíblico, da história da salvação, cujo título é Doutrinas da Fé Cristã. É um livro de 1000 e tantas páginas, mas ele trabalha, entre outras bases, ele trabalha muito no seu livro entre duas possibilidades. Uma é superando a separação e o outro é conhecendo um estranho. E ele vai dizer, há uma terceira, mas ele trabalha principalmente com essas duas, e ele vai falar dessas duas possibilidades que o ser humano abraça. Superando a separação seria essas propostas que eu já coloquei, onde tudo está baseado no esforço humano. Então, especialmente essa da linha ontológica, você faz esses exercícios todos, litúrgicos, religiosos, filosóficos, para tentar então superar a separação do eterno. Mas, Celiso, a mensagem bíblica, na verdade, é conhecer um estranho, isto é, neste mundo nosso separado de Deus, distante dele, onde nós não o conhecemos porque está bloqueado, por causa das nossas maldades, Deus intervém. É um estranho para o nosso meio, o nosso ambiente, para o nosso coração. Alguém diferente da nossa realidade, transgressora, chega a nós. Por isso, a separação, que é insuperável, passa a ser superada. As suas maldades separam vocês do seu Deus. Aí está uma separação insuperável. Mas ela é superada porque Deus intervém. Quando Deus intervém na minha vida e na sua, e Ele tem intervindo na história por nós, veja a preocupação de Deus com nossa situação, distante dEle, rompido com Ele. Olhou o Senhor, diz o verso 8, olhou o Senhor e indignou-se com a sua justiça. Olhou o Senhor e indignou-se com a sua justiça. Com a falta da justiça, desculpa. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta da justiça. E aí no verso 16 nós temos Deus se movendo, o mover divino. Seu braço lhe trouxe livramento, e a palavra livramento aqui pode ser salvação também. Como? Há todo um poder divino que se manifesta aqui. Deus coloca a couraça da justiça, Deus coloca o capacete da salvação. Todos os recursos de Deus, essa linguagem militar, da roupa, do equipamento militar para a guerra. E mais, ele parte de que forma, diz o verso 17, ainda vestiu-se de vingança. E o verso 17, ainda envolveu-se no zelo como uma capa, isto é, fazer a sua obra com cuidado e com precisão, zelo. Então a capa sobre ele, como de um militar naqueles tempos, uma capa que é o zelo. Aí está Deus então se movendo e agindo, esse estranho a nós que vem ao nosso caminho pela sua iniciativa, essa intervenção unilateral. E ele vem com uma resolução toda planejada, delineada para mim e para você. É uma resolução histórica, ela é processual, passa por essa história de salvação, por Israel, vai passar por Jesus Cristo. E a consumação, ela é histórica porque ela é processual, mas processual conclusiva. Há um objetivo, há uma direção para onde tudo se dirige segundo a vontade de Deus. E mais, não somente é histórica esta resolução que Deus apresenta aqui, como também é universal. Aqui diz que a glória dele vai ser conhecida. E glória aqui é a palavra que, num sentido original, tem a ideia de peso. Isto é, quem Deus é, este peso da sua soberania, do seu poder, vai ser conhecido. Vai ser conhecido onde? Das ilhas. Linguagem em Isaías que sempre se refere a terras distantes. Então, além de Israel, Jerusalém, nas ilhas, diz o verso 18, nas ilhas. Mas ele diz mais, no verso 19, vai falar no poente e no nascente. Isto é, do Oriente ao Ocidente, no mundo todo. Então, uma resolução que Deus tem, que passa pela minha vida e a sua, na intervenção dele, quando há a confissão, sim, mas que envolve muito mais além de mim, além de mim.
E esta obra histórica e universal que Deus realiza, que este livramento, esta salvação, envolve dois lados. Se envolve a salvação, envolve também condenação. Verso 17 diz: justiça como couraça, e vestiu-se de vingança. E o verso 18: conforme o que lhes fizeram, conforme o que fizeram, lhes retribuirá. Então, toda a maldade e injustiça do mundo não vai ficar entregue ao nada, ou será como será para sempre. Há o dia da justiça do Senhor. E a história faz sentido, porque há esta justiça infalível de Deus. Deus tem o seu dia. Os profetas falavam sobre o dia do Senhor. Vivemos numa história onde a injustiça prevalece, essa é a grande verdade. Maldades terríveis. Isso tudo vai ficar assim? Não. Deus há de trazer a retribuição. Mas o lado maravilhoso é que também nessa intervenção de Deus por justiça, aliás, justiça que nós clamamos tanto, queremos justiça, há o lado da salvação. Esta resolução de Deus é maravilhosa porque não somente traz a condenação e coloca as coisas em ordem, tudo que está desequilibrado moralmente na história da humanidade será colocado em ordem, mas também há possibilidade, oportunidade de salvação, livramento. Deus coloca o capacete da salvação, diz o verso 17. Se Ele parte para retribuir com justiça a toda iniquidade, Ele também vem para trazer a salvação. Vem para esta guerra, Ele põe o capacete para esta guerra de salvação, para irromper no mundo das trevas, domínio das trevas, e trazer um novo dia. Por isso que o verso 20 fala no Redentor. Redentor é quem? É o que resgata, é aquele que adentra ao cativeiro e tira dali quem está lá. Salvação, porque há um Redentor, e nós conhecemos a manifestação de Deus como Redentor já no profeta Isaías muito bem. O servo sofredor levou as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, diz o capítulo 53 que nós lemos nesta manhã. Mas vemos então isto se completando em Jesus Cristo, o grande Redentor, que realmente tomou na cruz toda a nossa iniquidade, e ali o Senhor esmagou em nosso lugar, e ali a sua justiça caiu sobre ele, como se fosse sobre nós. Salvação, mas para quem? Se Deus vai retribuir a toda injustiça, a toda corrupção, toda iniquidade, quem será salvo? O verso 20 diz: aos que se arrependerem. Aos que se arrependerem, e somente aos que se arrependerem, mais ninguém. O capacete da salvação, o Redentor, a redenção em Cristo Jesus, a obra dele que nos justifica, o justo justificando o injusto, é para aqueles que se arrependem. Aqueles que se arrependem confessando a sua condição e vendo em Cristo a pena que seria sua, e ali Deus em Cristo toma por nós. Esses não passarão pelo julgamento final e justo de Deus, porque estes já foram julgados, os que se arrependem, na justiça cumprida em Cristo Jesus. A minha pena ali foi paga. Eu confesso a minha condição pecadora e olho para o meu Redentor Jesus Cristo, o servo sofredor que pode me justificar, porque Ele cumpriu a justiça de Deus por mim. Então aí está a salvação, e isso nos leva a uma situação eterna. A salvação é processual e conclusiva. Passa por Israel, passa por Jesus Cristo, passa pelas nossas vidas hoje, mas é uma história que vai dar num fim, numa obra completa. E a experiência nossa hoje está no verso 21, que diz que
o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, estaria sempre conosco, em nós. E a palavra de Deus também estaria sempre conosco. Essas duas verdades eternas que estarão sempre conosco. E porque estão sempre conosco, é que então nós fazemos parte do plano de Deus. Quando nos arrependemos, clamamos pela salvação, na redenção em Cristo Jesus, no Redentor, então o Espírito Santo habita em nós e a palavra de Deus também. Nós vivemos para a vontade do Senhor. E diz aqui que o Redentor virá a Sião. Sim, Jesus Cristo veio a Sião. Sião é o monte onde está Jerusalém, onde estava então o templo. É uma forma de falar da cidade de Deus. Mas a Jerusalém terrena, nós percebemos no profeta Isaías, em outros textos das Escrituras, é uma metáfora da Jerusalém celestial, a Sião celestial. E sim, o Redentor veio a Sião. Um dia ele veio a Jerusalém. Jesus esteve em Jerusalém, morreu em Jerusalém. Mas para nos levar, para nos propiciar a Sião, a Jerusalém eterna, aquilo que Isaías mesmo vai chamar de nova terra, novos céus, a nova Jerusalém no Apocalipse. Esta obra que então passa por Israel, Sião em Israel, sim, mas passa ali para nos falar de uma realização de uma Sião plena no futuro, longe de toda corrupção, toda iniquidade, onde não haverá nunca mais separação entre nós e Deus. Ali habitaremos para sempre, sim, para sempre. Não é assim que termina o verso 21? Desde agora e para sempre. Nunca mais separados de Deus, pela sua obra, pela sua intervenção em graça, que recebe de braços abertos todo aquele que se arrepende e abraça para todo sempre. E a Sião celestial é o destino final. Vamos orar.